Muito obrigado pela presença de todos aqui novamente. É um prazer muito grande vê-los e tê-los aqui, tá? A gente fica realmente feliz e satisfeito em ver vocês vindo até aqui, se interessando pelo nosso evento, se interessando pelas palestras, tá? Muito obrigado, então, pessoal, pela presença de todos. Nós temos tido diariamente a presença de alunos do CIMOL. Por favor, pessoal, do CIMOL, levante o braço aí. Ó, é sempre uma galera grande, olha aí, ó. Tá? Hoje eu sei que a gente tem uma galera grande também do SENAC. Cadê o pessoal? Olha lá. Aí, ó, turma grande do SENAC. Valeu, pessoal. Muito obrigado. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigado por virem, tá? Como sempre, pessoal, eu vou fazer agradecimento para as nossas empresas patrocinadoras, que são fundamentais aqui para que o evento aconteça e para algumas coisas legais aqui do evento possam acontecer, tá? Uma das nossas patrocinadoras é a empresa Zenvia, serviços de mobilidade. O Eduardo, pessoal, Eduardo Brandes, que está aqui, vai fazer a primeira conversa com vocês. Ele é funcionário da Zenvia, ele é mestre em ciência da computação, tem experiência de muitos anos na área, já trabalhou na HP. Enfim, pessoal, é um profissional muito gabaritado e que é funcionário de uma dessas nossas empresas patrocinadoras, que é a Zenvia. E agora sim, vou passar a palavra aqui então para o Eduardo. Ele trabalha na empresa Zenvia. O título da apresentação é The Business Intelligence Toolbox. Seria alguma coisa como a caixa de ferramenta do BI, do Business Intelligence, né, pessoal? BI ou Business Intelligence é uma família de softwares, tá, pessoal? E a Zenvia trabalha nessa área, né? É uma das áreas que a Zenvia trabalha. Milhões de transações diárias constituem um insumo importante para a geração de conhecimento dentro da organização. Tirar proveito desse grande volume de dados é um desafio e faz da disciplina de BI um diferencial competitivo à operação. Contribuir para o autoconhecimento e apoiar a tomada de decisão são alguns dos objetivos do Business Intelligence. Se você quer saber mais sobre práticas, ferramentas e processos de tratamento de dados, participe e descubra mais sobre as ferramentas do BI. Então, o Eduardo é mestre em ciência da computação, possui 14 anos de experiência na área de TI, desenvolvedor Java na HP, atua há 5 anos como líder da equipe de BI na empresa Zenvia, que é líder no Brasil em integração móvel, mobile e SMS corporativo, trabalhando com implementações de BI open source, focado na performance em grandes volumes, integração de dados, projeto, arquitetura de informação. Vou passar a palavra então para o Eduardo. Obrigado. Pessoal, boa noite. Então, eu sou o Eduardo Brandes e eu vou apresentar para vocês a caixa de ferramentas do Business Intelligence. Pessoal, imaginem a mercearia do seu Zé. O seu Zé, ele é um comerciante pequeno. O negócio do seu Zé, secos e molhados. Seu Zé tem 2 funcionários. O seu Zé e a dona Maria, a esposa do seu Zé, que ajuda o seu Zé a repor as mercadorias no balcão, enfim, fazer a limpeza. O seu Zé, pessoal, ele conhece todos os seus fornecedores. E ele conhece, como ele trabalha há muito tempo na mercearia, todos os seus clientes, a maioria dos seus clientes. O seu Zé, dessa forma, atuando há anos no mercado, ele conhece a sazonalidade. Ele sabe que determinado fornecedor, determinada época do ano, vai entregar mais morangos para ele, vai entregar mais tomate. E sabendo dessa sazonalidade, o seu Zé ele consegue enxergar oportunidades. E ele transforma essas oportunidades em negócio. O seu Zé faz BI. Agora, pessoal, imaginem o Walmart. Varejo. Número um pouco maior de funcionários que o seu Zé. 2,2 milhões, dados que eu consegui obter no Google de 2010. Eles guardam as 7 chaves disso. Pessoal, imaginem a sazonalidade que o Walmart tem que lidar. O Walmart tem loja até na China. Imagina implicações políticas, de religião, de restrições que o Walmart enfrenta. Como é difícil para o Walmart, bem mais fácil para o seu Zé, né, pessoal? Seu Zé, Walmart, BI. O Brandes veio até aqui
Que confusão. Pessoal, seja o seu Zé, seja no Walmart, todo dia nas empresas, as pessoas têm que decidir. As empresas, elas andam, elas se movimentam baseadas em decisão. E as empresas, elas são constituídas de pessoas. E as pessoas é que tomam as decisões no dia a dia da empresa. Imaginem hoje, vocês trabalhando, quantas decisões vocês tomaram. E não importa qual é o nível de vocês. Pode ser o CEO, pode ser em nível departamental, financeiro, a parte de produtos, a parte de negócios, setor comercial. Todo lugar tem decisão, pessoal. Todo dia, todo mundo decide alguma coisa. Só que nem todo mundo tem a sorte do seu Zé, de conhecer todos os seus funcionários. E os seus fornecedores e os clientes. Mas afinal, onde é que entra o BI nessa jogada? Pessoal, o BI, ele vai apoiar as pessoas dentro da organização, fornecendo subsídios, fornecendo fatos concretos, para que essas pessoas tomem decisão. E não só tomar decisão, o BI, ele vai tentar contribuir para que essas decisões sejam as melhores decisões dentro daquele momento. Porque o BI, ele entrega uma coisa para as organizações, pessoal, que hoje em dia é muito difícil, o autoconhecimento. As pessoas, quando elas forem decidir dentro de uma empresa que tem BI, elas vão decidir baseadas em fato e não experiência, e não em coisas empíricas ou em achismos ou em conselhos. Decidir baseados em fatos, pessoal, contra fatos não há argumentos. Pessoal, o BI torna as empresas inteligentes, pessoal. Isso é um grande diferencial competitivo nos dias de hoje. Falei vocês do seu Zé, falei do Walmart, mas de uma definição mais palpável de BI, Brandes, existe? Como funciona isso? Pessoal, há muita controvérsia, a verdade, sobre definições de BI, porque tem gente que fala, quem for vender um RP para vocês, que o BI morreu, não tem mais BI. Vocês instalam aqui o meu RP que eu vou vender para vocês, R$2 milhões, mais consultoria por 2 anos, mais implantação, mais customização. BI acabou. Fabricantes. Pessoal, vocês acham que o conceito de BI da SAP, da Microsoft, da Oracle, é o mesmo? Cada um tem o seu conceito, cada um puxando a brasa para o seu assado. Todo mundo tem que viver, né, pessoal? Então, assim, até mesmo na parte mais acadêmica, tem gente que puxa mais a brasa para o lado da TI. Não, BI é TI. BI tem que ser TI. Mas eu provo para vocês que BI não é TI. O seu Zé tem alguma TI na empresa dele? Não tem. E ele faz BI. Provavelmente a Walmart tem um BI e tem uma administração muito forte, mas o Walmart não vai fazer BI sem TI. Por que isso é tão difícil, pessoal? Porque BI ele é um conceito guarda-chuva. Vocês devem ter ouvido falar muito. BI envolve tecnologias. Dependendo do volume de dados, pessoal, vocês vão ter que usar bancos de dados com alta performance, alta disponibilidade. Vocês vão ter que prestar atenção em dezenas de conceitos. Envolve também processos. Onde que vocês vão encaixar isso dentro da empresa? Esse BI vai se comunicar com todos os outros sistemas transacionais que vocês têm. Vocês vão ter que trazer dados desses sistemas. Vocês vão precisar ter práticas, vocês vão precisar adaptar esses sistemas para alimentar o sistema de BI. E envolve também competências, porque as pessoas que vão trabalhar com esse sistema, com BI, elas vão ter que ter características diferentes, elas vão ter que ter skills para lidar com grande volume de dados, lidar com esse tipo de ferramenta. Por isso que é tão difícil definir BI, pessoal. Mas mesmo que não haja um consenso, BI ele tem alguns fundamentos. E nenhuma ferramenta vai escapar disso. Que são a coleta, o armazenamento, a análise e a disponibilização dos dados. Rapidamente, pessoal, coleta. Coletar os dados. Pessoal, imaginem que agora, enquanto vocês estão aqui, pelo menos eu, na Zenvia, os sistemas transacionais eles estão rodando e eles estão gerando toneladas de informação, toneladas de dados nos sistemas transacionais. A coleta significa que vocês vão ter que olhar para esses sistemas uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, e trazer os dados e colocar num ambiente separado e fazer o armazenamento. Parece meio trivial, né, pessoal? Mas quando a gente começar a falar de terabytes, de petabytes, o bicho aqui começa a pegar.
Análise. Bom, eu juntei um montão de dados. Pessoal, aqui uma parte. Sempre quando tu fala em alguma coisa, sempre tem algo que é mais emblemático para aquela área. Para BI, para mim, não tem nada mais emblemático, eu trataria quase como um sinônimo para BI, que são os insights. O que é insight? Pessoal, o Walmart na década de 80, ó, estou explorando muito o Walmart, vou ter que pagar lá alguma coisa, né? Eles tinham um sistema de BI rodando, lá nos primórdios. E eles descobriram que todo homem de 30 anos que ia domingo no supermercado comprar fralda, ele comprou a cerveja. Isso não foi alguém que parou na frente do relatório, isso foi um sistema de BI que disse para ele. E eles pegaram esse padrão de disposição dos produtos nas gôndolas e aplicaram para todas as outras lojas. E o faturamento dos caras nesse ponto cresceu. Pessoal, BI é insight, é sacada, é uma coisa que tu olha para dentro do teu banco de dados e tu analisa e tu descobre. Se eu fizer isso aqui, pá, eu vou ganhar mais dinheiro. O BI, ele ajuda muito nisso. É muito importante a parte de análise dos dados. E a disponibilização, pessoal. Quantos de vocês aqui são gestores de TI? Alguém trabalha com gestão de TI? Precisa de relatório? É difícil ter relatório. Tu manda um chamado para o pessoal do atendimento, fica aquele chamado pendurado na fila, sem prioridade, para o cara fazer uma extração ad hoc para te enviar um relatório em CSV, um relatório de texto. Tu tem que usar o Excel para navegar nos dados e para analisar. É muito difícil tu ter acesso aos dados. Para os gestores, isso é muito complicado. Talvez vocês mais da TI aqui não sinto tanta falta disso, porque vocês estão na ponta que geram os dados. Em relação à utilização, pessoal. Essa lâmina aqui, ela estava gigantesca. Eu tive que pegar e fazer um esforço aqui para priorizar. Mas o que mais sai de BI são relatórios, né? A gente tem hoje muito em voga os Key Performance Indicators, que são os relatórios de saúde do negócio. Caso da Zenvia, por exemplo, nós temos serviços baseados em base de assinantes. E muitas vezes esses serviços eles não estão dentro da Zenvia. A gente está no meio de um provedor que tem um usuário e tem a operadora do outro lado. E a operadora ela quer saber se esse provedor está cumprindo com todas as regras que foram impostas, se ele não está assinando os usuários indevidamente, se o usuário, quando pede para cancelar, ele cancela. Então, a gente usa esses relatórios de indicadores de performance para dizer para a operadora que a gente está cumprindo com o que foi determinado. Vocês podem aplicar isso para vários domínios diferentes. Esse é só um exemplo. Indicadores estratégicos. Quanto que determinado usuário está me deixando ao longo da vida desse usuário? Para mim é importante, eu tenho que investir em marketing. Quanto que eu vou saber que eu posso pagar numa operadora em marketing se aquela base de usuários que aquela operadora me retorna não tem uma rentabilidade suficiente, ou eu não sei qual é a rentabilidade. Então, através de técnicas de BI, eu consigo indicar várias coisas que ajudam na gestão do negócio. E eu manter o negócio controlado, não baseado em achismo, ou eu acho que está bom, ou eu acho que está mal. O BI é como eu falei no início, ele te dá fatos para te decidir. E aqui tem vários outros itens, análise exploratória de dados, segmentação do mercado, posicionamento da empresa, criação de dashboards, e também no planejamento. Pessoal, quando chega na virada do ano, o que a parte gerencial da empresa vai fazer se tranca numa sala? Eles vão projetar o ano seguinte. Tem que ver qual é o orçamento que vai ter para as áreas. Isso é muito importante. O BI ele te dá ferramentas de predição que tu consegue fazer uma predição bem mais acurada do que um ser humano olhar para um monte de Excel e achar, mês que vem eu acho que o faturamento vai subir, eu acho que o faturamento vai descer, vai decrescer. Com o BI eu consigo olhar o histórico da empresa de 2, 3 anos e ele me dá uma curva de tendência e me diz que ponto o meu negócio está, como que o meu negócio está indo. Pessoal, mas e a caixa de ferramentas? Eu falei que ia ter uma caixa de ferramentas, né? Pessoal, não adianta eu mostrar um monte de ferramentas para vocês se a gente não contextualiza, não diz qual a importância do BI, onde que entra o BI, em que ele pode contribuir. Agora, nós e o seu Zé, a gente pode ver o que tem de BI que pode nos ajudar no dia a dia da nossa empresa. No cenário da Zenvia, pessoal, a Zenvia é uma empresa... é engraçado, assim, porque ninguém conhece a Zenvia. É bem difícil. Só que a Zenvia, depois vocês vão ver, ela interage com boa parte do percentual da população brasileira. Gravem isso, depois vocês vão me dar razão. A Zenvia, ela tem 2 ramos de negócio, a operação. Um é o VAS. VAS é uma sigla em inglês para Value Added Service, ou Serviço de Valor Agregado.
são serviços de conteúdo. Pessoal, quantos de vocês não receberam aquelas mensagens? Envie funk para 48069 e baixe o funk da tropa. A gente tem serviços de integração. Vocês podem assinar o canal do horóscopo, resolver previsão do tempo, ver notícias do time de futebol de vocês. Pessoal, existem quiz, existe produto de votação. Vocês aí que estão olhando lá, acho que é na Record, para mandar o cara para a roça lá para tirar da fazenda. Aquela votação vocês mandam para a operadora de vocês, está indo lá para a Zenvia esse voto. Então, o que acontece? Muitas vezes a Zenvia tem um produto. Outras vezes ela funciona como um integrador. Então, tem uma outra empresa que faz a curadoria do produto, que tem esse produto e usa a Zenvia para se conectar com as operadoras e as operadoras mandam as mensagens para os usuários. Então, vocês mandam a mensagem para a operadora vê, opa, esse produto aqui é da Zenvia. Ele pega e manda para a Zenvia. Lá dentro da Zenvia, a Zenvia vai olhar. Ah, é um produto saúde com o Drauzio Varela? Dicas de boa forma com a Solange Frazão? Empregos com Max Geringer? Sei lá, carros com Emerson Fittipaldi? Pessoal, tem mais de 40 produtos, quase de 40 produtos. O produto não é da Zenvia, é de um provedor, é um canal de texto, é um canal de horóscopo, um canal de piadas, uma votação. Manda para o provedor. Isso é uma parte da operação. Pessoal, outra parte é SMS corporativo. Quando você saca um dinheiro no banco, tem alguma movimentação, vocês recebem a mensagem no celular. Você reconhece esse débito? Se você não reconhece, quer contestar, liga para o Banco do Brasil, liga para a Caixa Econômica Federal. Grandes lojas do varejo, Magazine Luiza, Ponto Frio, eles vão lá na Zenvia, empresas do governo, e compram 5, 10, 20 milhões de SMS e mandam esses SMS ao longo do mês. Essa é outra parte do negócio da Zenvia. Bem interessante, né, pessoal? E que problema a gente teve na Zenvia que a gente resolveu usar BI? Pessoal, hoje no Brasil, a gente tem mais ou menos 134 milhões de celulares ativos. Vou dizer para vocês que mais de 10% desses números é cliente em algum serviço da Zenvia. E muito mais do que isso já foi impactado por um SMS nosso. Talvez mais de metade da população do Brasil já tenha recebido um SMS enviado pela Zenvia. Na nossa plataforma de integração, a gente tem 130 milhões de transações por dia. SMS. A Zenvia agora recentemente comprou a Spring, que é um braço de uma empresa norte-americana que tem VAS no Brasil. Os números ainda não estão atualizados, mas vai crescer muito. Só a Zenvia Brasil envia 160 milhões de SMS por mês. Nós da área do BI, para controlar isso e fornecer informação para os nossos gestores e dizer como está o nosso negócio, é um pouco mais complicado que o seu Zé. A gente não conhece os nossos 16 milhões de usuários e nem os 160 milhões de pessoas que a gente envia SMS. A gente resolveu que tinha que ter um BI. A gente tem 200 processos de BI, pessoal, olhando do ponto de vista macro. Em 2 anos de execução desse processo, nós processamos 86,5 bilhões de linhas no Data Warehouse, no armazém de dados da Zenvia. Isso para atender clientes externos e externos. Eu não sei quanto tempo eu demorei nessa lâmina, tá? Aqui eu botei 5 minutos. Eu acho que eu já demorei uns 10 minutos. Mas em 5 minutos, só enquanto a gente está falando, já foram 33.500 transações dos sistemas da Zenvia. Pessoal, já sei que o BI é importante, já consegui convencer vocês vão chegar na empresa de vocês amanhã, vão tentar começar alguma coisa de BI. Mas por hoje eu começo. O que eu tenho que fazer para ter BI na minha empresa? Pessoal, essas práticas aqui, elas são muito interessantes, porque é bem coisa da experiência mesmo. De fazer durante, ali na mini build há 5 anos, mas talvez agora já está, isso aí está desatualizado. Antes eu já fazia alguma coisa com BI. Então é muito tempo trabalhando com isso. Conhecer os objetivos de uso da informação. Pessoal, armazenar dado em grande volume não é brincadeira. A gente precisa ter, claro, elencar usuários-chave dentro da empresa. Eu vou fornecer relatório para o marketing, vou fornecer relatório para o pessoal de negócios. O que vocês vão fazer com essa informação? Para eu saber o que eu preciso trazer para o meu data warehouse. Como eu falei para vocês agora, as plataformas geram milhões, centenas de milhares de registros por dia. Eu não posso ir lá e copiar toda a plataforma transacional e colocar dentro da data warehouse. Eu tenho que ter critério, e o meu critério tem que ser claro.
Para que vai servir a informação? De posse disso, eu vou nos bancos transacionais, do teu CRM, plataforma que faz transação de chão de fábrica, e vou selecionar os dados e vou para trazer para o meu data warehouse. E outra coisa é saber que momento eu vou onerar os sistemas transacionais, porque dependendo da vazão e do volume, se eu ficar fazendo uma query no sistema, uma consulta no sistema transacional, eu posso degradar a performance desse servidor. Então eu tenho que ter bem claro, eu vou olhar uma vez por dia, às 2 da manhã, para o servidor X, e vou pegar a fatia de dados D-1. Às 3 da manhã, eu vou olhar para o outro servidor, e assim sucessivamente. Eu tenho que ter um plano bem definido, pessoal. Antes de botar a mão na massa, conheçam o negócio de vocês e saibam para que aquela informação vai ser usada. E outra coisa, entender o ciclo de vida dos dados. Pessoal, não é só carregar dado no data warehouse. O espaço custa dinheiro, fica difícil para administrar. Quando dá problema, tem que reprocessar, é muita informação. Então, assim, se eu acordar com um cliente numa determinada área que eu posso ver 6 meses de dados, eu trabalho com uma janela deslizante de 6 meses de dados, 181 dias no passado, eu vou e removo. Otimizo os recursos, pessoal. Nível mínimo de serviço. Muitas vezes você tem um relatório, o que adianta eu ter um monte de informação, o cara clica na interface, fica lá 10 minutos pendurado o relatório. Eu não posso, eu tenho que ter um nível de serviço. Então, muitas vezes, a gente tem que prover relatórios para as operadoras. Então, o relatório, ele não pode demorar mais que 4 segundos na maioria do tempo. Senão, a gente vem e recebe uma multa. Tem penalizações envolvidas. Talvez não seja o caso de vocês, mas a gente tem que avaliar, assim, com um escopo bem amplo antes de colocar a mão na massa. Por quê? Porque se preparar para tudo é caro. Pessoal, experiência própria. Você senta com um diretor, agora eu preciso de um relatório, Eu, não, mas a gente não tem esse rol. Mas como a gente não está preparado? Traz tudo e deixa no data warehouse e depois a gente vê o que vai fazer. Cara, eu não posso colocar 200 milhões de transações por dia no data warehouse para depois saber o que eu vou fazer. Isso custa muito caro. Por isso que muitas vezes eu até vi numa palestra, o cara falava assim, não existe projetinho de BI. Projetinho de BI não existe. BI tu gasta, não adianta. Pessoal, balela, o cara quer vender ferramenta. Se vocês seguirem essas regrinhas aqui, tiverem critério na hora de selecionar os dados que vocês vão trazer, vocês conseguem fazer uma coisa interativa, uma coisa bem legal e otimizada. Ok? Estou correndo um pouco porque o tempo é curto, quero mostrar bastante coisa para vocês. Beleza, Brandes, vou chegar amanhã, quero fazer um BI. Só que eu estou acostumado com plataforma transacional. Eu coleto dado de usuário, eu não sei. O que tem num banco transacional? Eu aprendi modelo de identidade e relacionamento na faculdade, as formas normais, eu aprendi que eu tenho que eliminar redundância. O que eu faço? O que tem dentro de um data warehouse, de uma arquitetura de BI? Pessoal, vocês vão ter um banco de dados, de certa forma, comum, que vai ser o armazém de dados de vocês. O que ele vai diferir de um sistema transacional? Pessoal, o banco de dados transacional, ele pode ser alterado a qualquer momento, se a informação não é mais utilizada, o pessoal de operações pode ir lá e pode arquivar esses dados, a gente não vai ter mais acesso. O DW não, pessoal. O DW vai ter o histórico de todas as informações da empresa. Claro, observando-se o ciclo de vida do dado, que eu falei. Mas vocês vão ter o histórico. E muito importante a característica do DW. Pessoal, o dado no DW não sofre update. Só se quando vocês foram realizar a carga do DW, houve algum problema. Vocês vão truncar, vocês vão limpar e vão carregar de novo. Mas no DW, os dados são imutáveis. Entrou lá, morreu. E, por último, e o mais importante, é que os dados eles têm que estar organizados por conceito, pessoal. No caso da Zenvia, a gente trabalha com serviços que têm base de assinantes. 1 milhão de assinantes, 3 milhões de assinantes, 5 milhões de assinantes, 10 milhões de assinantes. Esses assinantes é o que traz dinheiro para a Zenvia. Todos os dias a gente pode tentar tarifar. Então, um outro conceito importante para a Zenvia seria tarifação. Eu tenho que saber do meu número de usuários quantos eu tarifei. Agrupar por conceito, pessoal, dentro do Data Warehouse, significa que eu vou olhar no Data Warehouse determinado agrupamento e vou dizer, isto aqui é uma assinatura, e essa assinatura está ativa. E esta assinatura, nos últimos 6 meses, teve 30 tentativas de tarifação, e dessas 30 tentativas de tarifação, 4 eu consegui sucesso. Isso é organizar por conceito. Se eu fosse fazer isso no ambiente transacional, quantas tabelas eu teria que varrer? Isso está acessível lá, eu sei a regra de negócio, eu sou um cara de
de BI, de relatório, ou uma pessoa de atendimento que tem que tirar relatórios ad hoc, né, pessoal? Relatórios improvisados. Então, é muito importante que os dados estejam organizados por conceito, para depois vocês conseguirem trabalhar esse dado. Uma outra coisa que vocês vão ouvir falar quando numa arquitetura de BI e que é muito comum são os data marts. Pessoal, data mart e BI em geral não é bicho de 7 cabeças. Como eu falei para vocês, o BI ele pode ficar um data warehouse, ele pode ficar bastante complexo à medida que ele vai aumentando. A gente vai ter ali muitos gigabytes. O que acontece se eu resolver fazer uma análise de marketing, por exemplo? O pessoal do marketing lá colocou um banner na web e ele quer medir quantos usuários ele conseguiu, quantos clientes novos ele conseguiu com aquele banner e se esses clientes geraram algum valor para a empresa, se eles compraram alguma coisa, no nosso caso, se eles compraram algum SMS, essa campanha foi exitosa, eu posso fazer de novo. Isso é uma coisa muito específica, assim, muito especializada. Então, o Data Mart, eu vou pegar todos os meus conceitos no Data Warehouse, vou pegar esse conceito que me interessa, fatiar e olhar mais em detalhe para o marketing, e vou colocar num Data Mart. O Data Mart, então, ele é uma especialização do Data Warehouse. Aqui a gente tem uma figura, está meio escuro, mas... Então, a gente tem o Data Warehouse, eu posso ter um ou mais Data Marts, seguindo aquele fluxo, né, pessoal? Coleta, armazenamento, análise e disponibilização de dados. Então, aqui eu teria a parte da coleta, né? Pegar os dados dos sistemas transacionais, jogar no Data Warehouse, separar algumas informações por conceitos, analisar e apresentar para os meus usuários. Nada de outro mundo, né, pessoal? Tá, Brandes, vou botar a mão na massa. Me convenceu, eu vou fazer. Que tipo de tabela que vai dentro de um Data Warehouse? Vocês têm ideia? Pessoal, o simples, dado analítico. Lá no meu transacional, eu vou ter produto, eu vou ter tempo e vou ter cliente. O cliente comprou um produto em um determinado dia. Eu vou ter uma tabela, provavelmente associação. Quando isso for para o DW, e vocês lembram que eu falei que o DW não tem atualização e o DW é histórico, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer, para quem é da TI, quase todo mundo eu vou fazer um select, juntando os dados de todas as tabelas e vou gerar um tabelão. Aí eu vou escolher, ou eu vou dar um count e vou agrupar por todos os campos que eu tenho nas outras tabelas e vou criar uma tabela agrupada e vai me gerar muito menos registros, ou eu posso optar por deixar o dado tal qual está em produção. Vai me dar um volume maior, vai me dar mais dor de cabeça, mas se eu não tenho, se a minha plataforma, se a minha empresa não gera muita informação, muito dado, tá tranquilo, vocês vão ter que optar. Isso dá para melhorar um pouco, pessoal. Meio complicado. Pensei muito antes de botar esse slide, mas não tem como falar de BI sem falar de modelos multidimensionais. Pelo menos para vocês terem uma ideia. Pessoal, na modelagem multidimensional, isso é uma arquitetura de tabelas, vamos dizer assim. Eu tenho o fato, que é essa tabela do meio, e tenho as dimensões. Pessoal, o fato é um evento que acontece na empresa que eu quero analisar. O cliente comprou X unidades do produto a um preço. Isso é um fato, isso é um evento. Para cada fato, eu tenho que poder medir o fato. Quanto que eu vendi para esse cara? Isso aqui, na prática, vai ser uma tabela, em que isso vai ser um campo, e eu vou ter um monte de chaves estrangeiras para as dimensões. O que são as dimensões? São pontos de vista do negócio que eu quero analisar. Eu tenho cliente envolvido nessa transação, então uma dimensão cliente, com os atributos do cliente. Se ele está ativo, se ele não está, qual foi o canal que eu adquiri esse cliente, etc. Eu vou ter uma dimensão que vai me qualificar o produto. Isso para quê, pessoal? Para que eu possa fazer a navegação multidimensional. Depois a gente vai ver as ferramentas. Imaginem vocês, é como se tivesse uma pivot table do Excel, não sei quantos de vocês trabalham, apontada direto para o banco. Pessoal, isso aqui é muito poderoso. Te dá uma flexibilidade para fazer a análise. Isso te dá o que a gente chama de acesso interativo aos dados. Dependendo da granularidade que tu for deixar aqui nessa tabela, pode enxergar qualquer coisa que está acontecendo na empresa. Ok? Pessoal, tá, mas e banco de dados? Eu trabalho a minha empresa com Oracle, eu trabalho com Access, eu trabalho com MySQL. Que tipo de banco de dados eu vou utilizar de tecnologia para implementar
o meu data warehouse. Pessoal, tecnologia de armazenamento padrão de mercado. O que vai determinar se vocês vão partir para uma solução mais robusta vai ser o volume de dados. Se não, toca a ficha no Oracle ou até no Access. Vocês podem usar qualquer banco de dados. Na Zenvia, pessoal, a gente tem um volume muito grande de informação. Então, a gente usa os bancos de dados colunares. Pessoal, o banco de dados colunar, ele é um algoritmo. É uma forma de tu dispor os dados nas tabelas. Aí as pessoas escolhem, por exemplo, bancos de dados open source, como no caso do Monet, que usa Postgre por trás e o Redshift da Amazon, e o InfiniDB e o Infobright, que usam MySQL por trás, para implementar essa forma de armazenar os dados. Num banco de dados colunar, quando eu tenho um registro que tem uma taxa de repetição muito alta, ele não é inserido duas vezes. Eu crio um ponteiro para outra linha. Com isso, o registro ele é único. Sendo único, eu dispenso a utilização de índice. Pessoal, no Data Warehouse, a densidade da tabela, 60% a 70% da tabela é índice. Se vocês tiverem uma tabela de 500 GB e eliminarem 70% de índice, vocês vão ficar com 150 GB na tabela. Uma outra coisa legal é a compactação. Alguns bancos aqui, como o Infobright, eles prometem até 40 vezes de compactação. Se eu pegar uma tabela com 150 GB, o mínimo de compactação são 10 vezes. Eu vou chegar numa tabela com 10 GB, pessoal. Eu já toquei 2 bilhões de linhas numa tabela, num engine colunar, e a query tem uma performance absurda, 5, 10 segundos. É uma coisa muito legal. Como eu falei para vocês, aqui é Postgre, quem está acostumado a trabalhar com Postgre. A primeira implementação do banco colunar, 1993. Não é uma coisa nova, não fiquem com medo. E se vocês olharem na Amazon lá, Web Services, vocês vão achar o Amazon Redshift, que é a versão de banco colunar disponibilizada pela Amazon, para Data Warehouse. Aqui, rapidamente, essas duas versões aqui, elas têm versões Community e Enterprise. Então, vocês aqui não tem custo de licença nenhum, pessoal. A única diferença é que o Infini, ele já foi desenvolvido em cima do Hadoop, então vocês conseguem escalar ele. O Infobright na versão Community, não. Só que ele aguenta até 50 terabytes. E lembre-se, ele comprime até 40. Então, é uma quantidade absurda de dados. Tão cedo com single node, uma versão Community, vocês não vão se incomodar. Pronto, já tenho uma Data Warehouse. Pessoal, depois que eu criei uma Data Warehouse, tenho as minhas tabelas, já sei como fazer a modelagem. O que eu tenho que me preocupar que o Data Warehouse esteja cumprindo? Integridade da informação. Pessoal, eu estou tirando a informação do ambiente transacional, não está em archive, não está em lugar nenhum. Eu estou botando no Data Warehouse, a informação, ela tem que ser exatamente a informação que estava lá no mundo transacional quando a transação ocorreu. Então, é importante aí, uma dica, né, estabelecer pontos de verificação. Tudo que eu leio do ambiente transacional, que eu gravo no DW, eu tenho que ter alguma coisa que me diga, ó, esse processo foi cumprido e a quantidade de dados é igual nos dois lados. Por quê, pessoal? Olha só essa máxima. Porque o Data Warehouse, ele tem que ser a verdade da empresa. Pessoal, se eu olhar no Data Warehouse 6 meses, 1 ano, ou o tempo que for que eu acordei de deixar o dado lá, esse dado ele tem que ser igual ao dado que entrou no ambiente transacional há 1 ano atrás. Não pode ter discrepância. Porque baseado nessas informações, muitas vezes tu vai tomar uma decisão de investir ou de não investir numa campanha, ou criar um produto novo. Tem muita coisa envolvida. Tá. Então, eu tenho um banco de dados. Mas como é que eu carrego esse banco de dados? Eu utilizo a linguagem de programação, eu faço Java, abro uma conexão de um lado, seto dados num result set, faço uma interação, gravo no outro. Pessoal, esqueçam isso. Ferramentas de BI, elas dão recursos para que tu faça essas cópias de uma maneira, de uma simplicidade e numa velocidade. Elas são extremamente produtivas, normalmente são autodocumentáveis. Tu começa a fazer os teus diagramas, qualquer outra pessoa que abre, olha, já consegue entender o que está acontecendo. E é muito produtivo realmente. Normalmente as ferramentas de BI elas têm que atender esses requisitos. Então, uma ferramenta de ETL, que é Extract, Transform e Load, ou carga e extração de dados, que é aquela primeira etapa que a gente falou do BI, da coleta da informação. Construir relatórios aqui, não sei se alguém usa, o Crystal Report é bastante comum, mas o Pentaho ele tem uma ferramenta, depois eu vou mostrar o Pentaho Report Designer, que consegue desenhar relatórios de forma gráfica fácil, rápido, relatórios ricos, colocando CSS, colocando o estilo de vocês da empresa, fazer análise exploratória de dados, gerar dashboards, fazer mineração e predição, que nem eu falei para vocês no início lá, se tem necessidade de planejar o orçamento do próximo ano, de fazer um forecast, alguma coisa, tem ferramentas para isso. Pessoal, eu recorro muito, ficou bem prejudicado aqui, o quadrante mágico do Gartner, não sei se vocês conhecem.
O Gartner é uma entidade independente norte-americana que faz previsões de tecnologia. Então, sempre eu venho dar uma olhada aqui quando eu vou adotar alguma coisa, o que o Gartner me diz daquela tecnologia. Aqui, ó, são os líderes de mercado. Então, eu vou ter o Tableau, eu vou ter o ClickView, ó, eu vou ter aqui ferramentas da Oracle, da IBM. Só que, pessoal, tudo que está aqui em cima custa dinheiro, e muito. Mas a gente tem boas ferramentas open source. Aqui, ó, tá o Pentaho, ó. O Pentaho é a ferramenta que a gente utiliza na Zenvia para BI. O que é o Pentaho? O Pentaho é uma suíte completa de BI, pessoal. Isso quer dizer o quê? Que ele tem ferramentas para ETL, para relatórios, para fazer dashboards, ele tem ferramentas para mineração, ele atende todos aqueles requisitos. Tem uma versão Enterprise, tem uma versão Community. Diferença entre as duas. Pessoal, releases de 1 ano, mas tu consegue sobreviver tranquilamente com isso. Tudo que sai na versão Enterprise, 1 ano depois, está na versão Community. E aqui, ó, eu ampliei o quadrante mágico do Gartner. O Pentaho ele tinha um problema que era a documentação. Ó. Então, ele estava aqui no meio em 2013. A Pentaho identificou isso, viu que tinha bastante recurso, que as pessoas tinham dificuldade de solucionar problemas, foi lá e investiu pesado na documentação. Criou o Pentaho InfoCenter. No próximo ano, o que aconteceu? O Gartner reconheceu, o Pentaho está quase no centro. Ó. Acho difícil que ele pule para o outro lado, pessoal, como uma ferramenta com uma versão aberta, né? Mas te atende plenamente. O que eu vou ter dentro do Pentaho? Pessoal, eu vou ter uma ferramenta para ETL, tá seguindo aquele nosso fluxo ali, que se chama Pentaho Data Integration. Cada Oracle tem o seu Oracle Data Integration, cada fabricante tem a sua ferramenta de ETL. Isso aqui é para fazer as cargas de dados. Olhar o mundo transacional uma vez por dia, ou com a recorrência que vocês acordaram, e carregar para dentro do Data Warehouse. O Pentaho Report Designer para produção de relatórios, o Akato Environment Knowledge Analysis. É uma ferramenta do pessoal da Nova Zelândia. Cientistas de dados do mundo inteiro ficam bolando algoritmos e socando lá no ECA. Pode pegar o ECA, abrir e utilizar. É uma baita ferramenta de mineração de dados. Pode fazer várias coisas bem interessantes com o ECA. E o Mondrian. O Mondrian, aquele modelo que eu mostrei multidimensional, com as tabelinhas, modelo estrela, que tem a fato no meio das dimensões. O Mondrian, ele é uma engine e quando ele encontra as tabelas com aquela configuração, ele consegue, por exemplo, calcular todas as combinações daquilo e colocar num cache. E quando o usuário entra numa interface, tipo a Pivot Table, ele vai poder navegar dos dados de maneira rápida. Ok? Isso tudo vai rodar onde, pessoal? Dentro do Pentaho Business Analytics, que é o servidor de BI da Pentaho. O Pentaho, pessoal, foi comprando esses projetos ao longo do tempo, começou em 2002. Ah, tem um projeto de ETL legal? Vem, te comprei. Tem um projeto de data mining legal? Compra. E o desafio da Pentaho foi fazer todas as ferramentas trabalharem em conjunto dentro de um servidor. Esse servidor, ele é um ambiente web, ele roda num container, num Tomcat, pode rodar num JBoss. Ele tem autenticação, ele tem controle de usuário. Se vocês têm um LDAP dentro da empresa de vocês, que vocês já têm a base de usuários, querem manter, vocês conseguem integrar facilmente o Pentaho com o LDAP. Ele tem uma coisa muito legal que é o monitoramento estatístico de execução. Isso aqui é meio pegadinha. Vocês fazem um relatório, o pessoal enche os picotes de vocês. Não, eu quero o relatório, eu quero o relatório. O Pentaho, ele grava tudo o que acontece. Tu consegue ver que X determinado usuário, quantas vezes ele abriu determinado relatório e quais os parâmetros que ele passou para esse relatório. Isso serve para quê? Se os caras estão usando muito um tipo de consulta, tu vai lá na tua tabela, cria um índice diferente, faz o tuning. E também serve para se o cara vir pedir um outro relatório, tu olhar ali, pô, eu fiz o relatório para ti, tu nunca abriu o relatório. Será que precisa mesmo? Então, assim, te dá bastante subsídios, assim, para gerenciar, para administração. O que o Pentaho não consegue fazer com essas ferramentas, que são ferramentas desktop, que quando tu cria as aplicações, tu publica no ambiente web, no próprio ambiente web ele tem suporte a plugins. Então, para fazer construção de dashboards, o JPivot e o Cycle aqui é para navegação multidimensional, como eu falei do Pivot, do Excel, tem integração com o Git. Pessoal, tem dezenas de plugins, é muito legal, é fácil de usar. Aqui uma tela do Pentaho Business Analytics, tem um dashboard de análise de campanha, então eu tenho várias campanhas. Eu posso aqui, pessoal, desligar essa série, tirar o azul, ele rescalona todo o gráfico e eu consigo analisar uma série que está escondida atrás. Ele tem uma funcionalidade bem legal, ele é bem interativo, eu crio na campanha, eu clico na campanha, ele me mostra aqui, ó, os usuários que eu consegui atingir ao redor do mundo. Provavelmente o cara botou algum anúncio, ele está vendo a conversão aqui, então ele está vendo como foi a captação de novos usuários.
Então, isso aqui é uma amostra do que vocês podem fazer no Pentaho Business Analytics. Pessoal, se a gente for olhar, talvez muitos de vocês nem pegaram isso, né? Eu já estou com 15 anos de TI. Meu Deus. A gente tinha uma quantidade muito inferior de dispositivos. Se é que se tinham dispositivos, né, pessoal? Eu trabalhei até para Pocket PC, em 2000 programando. Veja bem. A gente não tinha nada. O que a gente tinha 15 anos atrás? A gente tinha desktops. Trabalhava num Pentium 100. Nessa época, pessoal, profissionais de TI tinha menos ainda. Se hoje já é difícil, né? Qualquer avanço nessa época, automação de um processo, qualquer coisa que tu fosse fazer, já era tido como alguma coisa de inteligência. Ó, fulano vai perder o emprego porque a gente automatizou determinada tarefa. Só que, pessoal, nos dias de hoje, isso não basta mais, pessoal. O mundo mudou muito. A gente tem, e falando assim, dentro da empresa, tá? Tablets, smartphones corporativos, todo mundo tem notebook, estão começando a aparecer wearables, e a gente tem tecnologia para tratar esses dados. Então, a gente tem que, pessoal, a gente tem tudo para trabalhar com um grande volume de informação. Como eu falei para vocês antes, em 5 minutos da palestra, quantos registros novos tínhamos no nosso ambiente transacional? Vocês conseguem mensurar na empresa de vocês quantos dados novos entrou nos sistemas transacionais? Como vocês vão fazer para analisar isso? Pessoal, nos dias de hoje, no mercado restrito, como por exemplo a Zenvia atua, aí, que a gente fica concorrendo pelos usuários, é muito difícil tu encontrar oportunidade. Para te destacar, pessoal, hoje em dia se fala muito, né? Tu tem que inovar. E o BI, eu especialmente sou um apaixonado por isso. O BI ele te entrega isso, pessoal. A capacidade de olhar para dentro da tua empresa e extrair conhecimento, pessoal, que ajuda o negócio a ter uma performance melhor, a se manter por mais tempo saudável e competitivo no mercado. Pessoal, era essa a mensagem. Obrigado pela presença de vocês aí. Se tiverem alguma questão, não sei se temos tempo. Olha, é uma boa pergunta, hein? Isso é bem delicado, porque no domínio que a gente trabalha, a gente utiliza. Ele está perguntando se a gente pode vender essas informações para outras empresas. Não, tem questões contratuais muito fortes aí que impedem de fazer isso. Inclusive, dentro da Zenvia, a gente não pode olhar muitas das informações, porque a gente tem acesso a várias informações do usuário, a vários dados, e a gente não pode olhar isso. Mas tem uma empresa em Santa Catarina, que é a Gicroy, uma coisa assim, que eles fazem, é uma empresa nova. O Ponto Frio, por exemplo, o varejo do Ponto Frio, no e-commerce. Vocês entram no e-commerce Ponto Frio, ele aluga um pedaço do site. Essa empresa, quando vocês entram lá, que vocês dão um clique, ela captura a navegação de vocês, tenta encontrar algum produto e faz uma recomendação de compra. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, as recomendações de compra dessa empresa geraram vendas de 6,9 bilhões de reais. Então, esses caras, eles vendem os dados para outras empresas. Não é o caso da Zenvia. No caso deles é muito mais difícil, porque eles vão trabalhar com Big Data. São outros conceitos, eles vão trabalhar com... Se a gente já trabalha com bastante informação aqui, e talvez a gente ache complicado, difícil, eles trabalham com muito mais. Mas é uma área realmente muito legal, assim. Pessoal, isso gera bastante atrito, assim. Ele perguntou se a gente se envolve bastante na definição, se a gente consegue propor. A gente sempre quer propor, né, pessoal? Ainda mais o cara que gosta, tu quer participar de tudo. Mas, normalmente, as requisições, elas vêm do board director, vêm do presidente da empresa, um indicador novo, ele está fazendo um pós lá em Harvard e ele viu que tem um indicador que é interessante e ele pede para a gente implementar aquele indicador. A parte de mineração de dados, a gente está entrando agora. A gente está trabalhando com ECA, a gente está fazendo forecast, né, por enquanto. A gente tem vários indicadores estratégicos legais. A ideia é que a gente se envolva mais agora nesse ano, porque tem uma coisa muito complicada, que é a questão, lá do início que eu falei do processo guarda-chuva, que são as competências. É muito difícil encontrar profissional de BI. E aí era uma dica que eu até ia dar.
Se vocês resolverem apostar em BI, pessoal, desenvolve o pessoal internamente. Tem o pessoal da Open Consult, tem o pessoal da For Linux, tem o pessoal da Soft Design, todos eles já trabalham com Pentaho, fazem capacitação, tem um trabalho legal. Assim, um dos desafios, com certeza, é achar quem faz. A gente não tem, digamos assim, braço para fazer. Nossas metas, cara, a meta do BI é conseguir colaborar para melhorar o resultado da empresa. A gente conseguir dar uma informação num nível assim que a gente consiga, é a questão do insight, da sacada. A gente quer ter sacadas e quer dizer, se vocês colocarem uma campanha lá em Pernambuco e vender o serviço da Solange Frazão, vocês vão ganhar muito mais do que colocando o mesmo dinheiro em São Paulo. A gente busca isso. A gente tenta contribuir dessa forma. Essa é a cereja do bolo do BI, digamos assim. Eduardo, muito obrigado pela apresentação. A gente percebe nitidamente a experiência, o domínio da área e sem dúvida, pessoal, quem conhecia pouco ou não conhecia a respeito de BI percebeu o valor que um software, que um serviço desse tipo pode ter para boa parte das empresas, né? Então, Eduardo, muito obrigado. E também gostaria de agradecer aqui publicamente, mais uma vez, como eu tenho feito todos os dias, a parceria da empresa Zenvia com o nosso evento. Vocês estão localizados em Porto Alegre, na Carlos Gomes. E também, mas a sede dela é Porto Alegre. Pô, muito legal então saber que tem uma empresa desse porte em Porto Alegre, que tem unidades em outros lugares do país, mas também é um outro fator importante e talvez, felizmente, graças a isso, acabam apoiando eventos aqui no Rio Grande do Sul, numa instituição do interior. Muito obrigado, um apoio importante, uma aposta de vocês. E boa parte do pessoal que está aqui trabalha em boa parte das empresas aqui da região, tá? Então a gente espera que esse pessoal aos pouquinhos disseminem a ideia de BI e quem sabe cheguem até a Zenvia, né? Muito obrigado realmente, tá?